E nós vamos fazer contato com o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e cientista político Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco, e bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, ontem o presidente Jair Bolsonaro, depois de participar do G20 sem fazer qualquer reunião ou encontro bilateral, acabou ali se encontrando com Matteo Salvini, que é líder do partido italiano de extrema-direita Liga Norte. Além desse encontro, ele só também conseguiu ali fazer uma agenda oficial com a prefeita da cidade que o homenageou. Nós há pouco exibimos aqui um comentário da jurista Carol Proner, atentando que, na verdade, Bolsonaro também usa, ele está isolado de fato, mas usa isso como estratégia eleitoral para agradar principalmente a sua base mais radical. Você concorda, Nicoli? É por aí, apesar dessa passagem de Bolsonaro pelo G20 mostrar isolamento, ele também faz aceno não só para sua base, mas também para lideranças de extrema-direita de outros países? Sem dúvida, né? Desde a derrota de Trump na eleição norte-americana, o maior expoente da direita e, enfim, representantes daqueles que podemos hoje chamar de fascistas, passou a ser exatamente o Bolsonaro, né? E os demais países enveredaram enfim, políticas democráticas, mais liberais e, por vezes, social-democrata, né? O que vai mostrando que o isolamento do Bolsonaro é cada vez maior, e não só por conta da sua postura de ultradireita, né? Mas também pela condução da pandemia, a questão também envolvendo a usurpação de terras indígenas e destruição do meio ambiente. E claramente, né, nenhum chefe de Estado quer estar ao Bolsonaro para não ter a sua imagem associada àquilo que há de mais bárbaro e selvagem na política internacional e também com os cuidados com a própria população, que é o Bolsonaro, né? E a situação deles foi acentuada, né, em termos de isolamento, depois do relatório da CPI, considerando que vários órgãos de imprensa mundo afora acabaram divulgando informações muito negativas sobre Bolsonaro, né? Sobretudo o direcionamento da CPI nas acusações sobre crime contra a humanidade de Bolsonaro, né? Então, Bolsonaro não é um chefe de Estado que alguém em sã consciência que também seja chefe de Estado queira tirar foto ao lado dele, né? No final das contas. E não só chefes de Estado, né, Nicoli? Porque ontem, por exemplo, o Dom Tardelli, que é o religioso que conduz todos os anos essa cerimônia em homenagem aos pracinhas brasileiros, não fez a celebração dessa vez porque entendeu que a participação era uma instrumentalização dessa cerimônia que é realizada todos os anos. E no dia anterior também, em visita à Basílica de Santo Antônio em Pádua, Bolsonaro não foi recepcionado por nenhuma das autoridades católicas. Lembrando ainda que o Papa recebeu, inclusive Joe Biden, né, o segundo presidente católico da história dos Estados Unidos, mas não recebeu Jair Bolsonaro. Então existe uma rejeição não só por parte de chefes de Estado, a gente viu também todas as manifestações que aconteceram na Itália contra a presença de Bolsonaro, manifestações com brasileiros, mas com muitos italianos, a maioria mesmo da população local. Então existe uma rejeição popular e uma rejeição também de outras entidades em relação ao presidente brasileiro. Exatamente, né? No nosso país, nós também vimos no dia 12, né, que é o dia de comemoração da padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida, né, no santuário, também um bispo, enfim, ataca Bolsonaro, dizendo que é para ser uma pátria amada e não uma pátria armada, né? Então, isso vai mostrando como cada vez mais grupos religiosos dentro e fora do país buscam também afastar as suas imagens do presidente Bolsonaro, né? Isso é reflexo de quase 3 anos de um governo desastroso, em que todos os dados sociais pioraram, né? Saúde, educação, desemprego. O Brasil ainda é o segundo colocado, infelizmente, na quantidade de mortos pela pandemia. Bolsonaro é um negacionista, enfim, todos os adjetivos negativos possíveis e imagináveis, né, entrariam nessa lista de ações promovidas pelo Bolsonaro e que
não condizem com aquilo que um chefe de Estado deveria ter feito, né? Em termos de proteção da sua sociedade, em vários aspectos, da saúde ao emprego, inclusive a alimentação, né? Que é outro fator determinante, né? Então, isso fez com que a imagem de Bolsonaro fosse muito prejudicada mundo afora, e nem mesmo lideranças religiosas querem ter qualquer vínculo com Bolsonaro, considerando, né, o impacto em termos históricos, né, para as instituições, né? Isso marca de fato, né? Assim como durante a Segunda Guerra Mundial nós vimos vários religiosos envolvidos com nazistas, e até hoje se cobra muito, né, o fato de instituições, inclusive como membros da Igreja Católica, terem feito isso, enquanto outros, evidentemente, também não fizeram, né, e se opuseram ao nazismo. Mas o fato é que as instituições religiosas, né, têm dado essa instrução aos seus fiéis e também aos seus líderes, né, exatamente para não se afastarem de Bolsonaro, né. No entanto, né, no Brasil ainda há grupos, né, muito conservadores religiosos que apoiam Bolsonaro, mas esse número tem caído bastante, né. Recentemente, várias pesquisas, inclusive de uma colega minha, né, da FESP, a Isabela Calil, né, ela tem mostrado que a direita cada vez mais se fragmenta. Outras pesquisas também têm apontado o desembarque de muitos evangélicos em relação ao governo Bolsonaro, porque todos os dados, como a gente apontou agora, sociais, né, foram piorando. Então, isso mostra que é um desgoverno e um governo totalmente inepto, né, nas suas ações. Era algo que, desde 2018, né, Glauco, a gente tem comentado aqui, e infelizmente foi muito pior do que nós imaginávamos o governo Bolsonaro, né? Isso conduz a uma rejeição cada vez maior, né, do eleitorado brasileiro, muitas pesquisas têm mostrado isso, não só o eleitorado brasileiro, como também da opinião pública internacional. Chefes de Estado, meios de comunicação, instituições religiosas, enfim, o Brasil hoje é um país que se encontra na periferia da diplomacia, com todo o respeito à periferia, evidentemente, mas são, enfim, momentos, né, da diplomacia brasileira que são antagônicos com aquilo que o Brasil viveu entre o final da primeira década desse século e da última década, né, quando o Brasil, com a Dilma e o Lula, eram ovacionados, né, e víamos, ao contrário, chefes de Estado puxando o Lula pelo braço, inclusive Barack Obama, para as fotografias, exatamente para se apresentar muito bem ao seu eleitorado interno, né? E Nicole, ainda falando do governo de Jair Bolsonaro, nós temos aí a perspectiva de votação da PEC dos precatórios, que autoriza o governo a gastar mais em ano eleitoral e que também na prática ali seria o fundo de custeio, né, do chamado Auxílio Brasil, programa que ainda não tem uma definição exata e que substitui o Bolsa Família, mas existe aí, segundo as notícias, existem diversos impasses, né? Parece que deputados estão pedindo mais liberação de verba para poder votar a favor da PEC dos precatórios, enquanto, pelo outro lado, o Palácio do Planalto chega a ameaçar mesmo cortar as verbas, as chamadas de emendas impositivas, aquelas que são obrigatórias por lei, né, que o governo pague. Como é que você vê esse embate e o que ele pode acabar resultando caso a PEC dos precatórios não seja aprovada, Nicole? Bom, o fato é que o Bolsonaro está encurralado, né, pela legislação atual. Ele não pode gastar mais do que arrecada e também não pode deixar de atender aos interesses, né, do Centrão, principalmente, né, que cada vez mais cobra não apenas cargos públicos, né, indicações para também cargos de confiança, assim como também verbas cada vez maiores, já que ano que vem é ano de eleição e o Centrão precisa mostrar serviço aos seus eleitores nas diferentes regiões desse país. No entanto, ao mesmo tempo que isso ocorre, o Bolsonaro dá como resposta ao Congresso a tentativa de institucionalizar uma espécie de vale-tudo, né? Ou seja, cada flexibilização do orçamento e cada modificação nas leis orçamentárias vão elevando cada vez mais os gastos, né, acima dos tetos permitidos, e tudo isso para agradar o Centrão, né? Mas isso pode ser uma atividade perigosa, né, de Bolsonaro. Primeiro, pelo aumento do endividamento
enfim, dos orçamentos aqui no Brasil, né, para pagar credores. Segundo que, caso as leis de modificação do orçamento não sejam realizadas, entre elas dos precatórios, o Bolsonaro terá que, enfim, encontrar alternativas e que tendem a extrapolar o teto de gastos, né, exatamente para promover alguma política social com o objetivo, né, de alcançar uma melhor imagem nas eleições do ano que vem. Então, o Bolsonaro alcançou o limite da sua governabilidade, né? Não há mais recursos suficientes para estender políticas sociais ou até mesmo criar o seu programa social em substituição do Bolsa Família. E o resultado dessa história toda é que a outra alternativa de Bolsonaro é não governar, né? E coisa que ele já tem feito há algum tempo, diga-se de passagem, mas em termos sociais não houve governo, né? Isso fica muito evidente para nós aqui no país. E, diante disso, o Bolsonaro ele parte para o tudo ou nada, para o vale tudo, e a ideia dele é tentar flexibilizar o pagamento dos precatórios, coisa que o Congresso já demonstrou não ter muito interesse de ser realizado, né? Porque isso afetaria também o orçamento de muitos municípios, né? Como é o caso do Fundeb, que é um fundo da educação que tem algo em torno de 15 bilhões para receber do próprio presidente, ou do Poder Executivo Federal. E então, se o Bolsonaro, de alguma forma, tentar resolver um problema de um lado, fazendo alguma flexibilização no orçamento, ele abrirá outros buracos atrás disso, né? Como falta de direcionamento de verbas para a saúde, para a educação, entre outros programas sociais, né? Então, esse é o grande gargalo do governo Bolsonaro, né? Ainda que ele aumente, enfim, os recursos destinados à população mais pobre, certamente esses recursos farão com que outras modalidades, né, de programas sociais sejam afetados, também prejudicando a qualidade de vida da população. Vou trocar 6 por meia dúzia. Nicoli, e continua a novela da chamada Terceira Via, que ganha muitos episódios, mas não tem muita audiência, né? Agora a bola da vez é o ex-juiz, ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que vai se filiar ao Podemos. E a gente sabe que o Moro é um juiz que foi considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. Como ministro da Justiça, tentou emplacar ali um pacote de leis com pendores autoritários, agiu muitas vezes como advogado informal de Bolsonaro, defendendo publicamente o presidente, e agora parece que ele vai romper de vez com um compromisso assumido lá atrás de que nunca seria candidato a um cargo público, porque, segundo ele, isso poderia colocar em dúvida a integridade, entre aspas, né, muitas aspas, do trabalho que ele havia feito ali na Operação Lava Jato. Como é que você vê essa possibilidade de candidatura e essa aposta reiterada na chamada antipolítica pelos nossos partidos, Nicoli? Bom, a candidatura de Sérgio Moro é comprovação de que sempre houve um projeto de poder por parte dele, né? Algo que também a gente tem discutido já há alguns anos por aqui. Não passou de um mero oportunismo de Moro alavancar um processo juridicamente considerado esdrúxulo, né, contra o ex-presidente Lula, né? Algo que também nós discutimos durante muito tempo por aqui, e o STF veio comprovar exatamente as insuficiências, né, da capacidade também de Sérgio Moro de levar adiante o processo contra o Lula, né? O segundo momento em que Moro obteve um projeto de poder foi quando ele se alia ao presidente Bolsonaro, depois de eleito, e assume o cargo de ministro da Justiça. E haverá, claro, um conflito entre ambos, né, uma vez que o Sérgio Moro queria ter um controle sobre as indicações de postos importantes da Polícia Federal, coisa que o Bolsonaro não permitiu exatamente por conta das investigações relacionadas à sua família no Rio de Janeiro, envolvendo desde as rachadinhas até mesmo nas investigações a respeito do caso Marielle, né? Bom, e o terceiro momento que o Sérgio Moro rompe, né, com a promessa de não participar da política é o que nós vimos a semana passada, quando ele adere ao partido Podemos, que tem aqui no Brasil uma feição mais conservadora e de direita, e o Sérgio Moro ele acaba sendo mais um membro da Terceira Via. E essa candidatura dele mostra duas situações importantes aqui para as eleições do ano que vem. A primeira delas é que, muito provavelmente, o Sérgio Moro é a principal figura da Terceira Via, né? Isso é inevitável
dado, né, toda a audiência e popularidade que ele adquiriu durante o período de vigência maior da Lava Jato, principalmente com as prisões de membros do PT. Agora, por outro lado, será prova de fogo de Sérgio Moro para testar a sua própria popularidade, né? Até que ponto a população brasileira ainda o tem como um exemplo, né, de caça a corruptos, ou se de repente a opinião pública também pode ter se modificado e ele seja visto como um juiz, enfim, que agiu em causa própria, exatamente para concorrer às eleições. Mas o fato é que a gente não pode esquecer que quando o Lula foi interrogado pelo Sérgio Moro, o próprio Lula já havia, né, com a sua enfim, inteligência política, né, percebido que esse seria o destino de Sérgio Moro, abandonar a toga e entrar para a política, algo que Lula dizia muitas vezes. Bom, mas a terceira questão que talvez apareça aqui é que quanto mais nomes da terceira via começam a aparecer, mais a direita brasileira se fragmenta. E isso tem um papel muito importante, né, para a candidatura de Lula. E isso explica em boa medida porque não temos visto, né, muitas manifestações do ex-presidente na mídia a respeito de quem é essa terceira via, né? É lógico que ele se apresenta para conversar sobre outros temas, claro, mas a respeito da terceira via a gente não vê uma crítica muito forte dos petistas. Isso se deve ao fato de que é vantagem para o PT que haja essa fragmentação, porque a comparação entre essas candidaturas à terceira via tende a fortalecer a candidatura do próprio presidente Lula, porque a direita ela começa a entrar em conflito entre si, né? Um começa a acusar o outro, é o que nós vamos ver provavelmente no ano que vem, algum bate-boca entre, por exemplo, Sérgio Moro, o próprio Bolsonaro, e entre outras figuras, né, oriundas e remanescentes do PSDB, do MDB, do novo partido que deu origem à fusão entre o Democratas e o PSL. Então, isso tende a fortalecer a candidatura de esquerda principal, que é do Lula. Me parece que essa é a estratégia do PT, né? Assistir comendo pipoca essa disputa da direita pela terceira via. A gente, inclusive, já vê uma prévia desse bate-boca aí em relação aos possíveis candidatos do PSDB, né? Os governadores João Dória e Eduardo Leite. Nicoli, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Agradeço, Glauco. Boa semana a todos. Boa semana. Conversamos aqui com o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, cientista político Paulo Nicoli Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.